Alô, você, tudo bem? Gente, você aí já está em ritmo de carnaval? Viajando, passeando, ficando em casa, ou mesmo indo para a folia? Sim? Já está aproveitando um pouquinho? Mas antes vamos conversar? Vamos falar sobre dois assuntos dessa semana? Primeiro, vamos falar sobre o caso do Banco Master, o que aconteceu dentro desse caso. E também vamos falar sobre o candidato. Sim, agora Lula tem um candidato ao governo do estado de Minas Gerais. E vamos falar sobre isso. E você é convidado a falar aqui, porque aqui você pode falar sim, pode comentar, pode deixar tudo o que você pensa. Vamos participar de um grupo que é democrático. E você também é democrático. Deixa aí e vamos convidando pessoas também. Enquanto roda a vinheta, convite pessoas. Gente, vamos falar sobre o caso do Banco Master. Esse caso parece aquele novilho. Não sei se você já viu aqueles novelos que quando você puxa, ele vai desenrolando, 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 e você não sabe aonde vai terminar, até chegar à ponta final. Esse caso envolve pessoas fortes, pesadas, da área econômica, como também da área política. São setores aí que estão envolvidos nesse problema que é o Banco Master. Quer dizer, foi criada ali uma situação que é de difícil solução, porque também há, junto com o STF, uma tentativa, parece, de proteger determinadas figuras, ou de, pelo menos, quando for fazer os julgamentos e também realizar alguma coisa, defender essas pessoas, prendendo apenas, talvez, pessoas ali pequenas, para falar que fez alguma coisa. Essa situação ela é extremamente grave. E nessa semana, aconteceu algo que nunca havia acontecido nesse país. Um ministro do Supremo foi afastado de um cargo. É o caso do Dias Toffoli. Dias Toffoli sofreu um revés muito grande. Ele estava tendo ali um embate já com a Polícia Federal, e a Polícia Federal fez uma investigação e um telefone apreendido, e nesse telefone tinha fortes ações do ministro que são pesadas contra ele. E houve uma reunião estratégica lá no Supremo para decidir esse caso e passou para outro ministro. Para Dias Toffoli, ele sai pequeno nesse caso, ele sai minúsculo nesse caso, no Dias do Banco Master. Ele deveria, desde o início, eu já ter falado, mesmo quando foi sorteado para este caso, que ele era suspeito e passaram para outro. Mas o que parece que aconteceu, eu estou dizendo parece, porque é óbvio que tem que haver investigações sobre isso, mas aí tem um outro problema. Qual ministro do Supremo vai permitir que seja investigado um ministro do Supremo? Eu já falei que o Supremo, para mim, não tem transparência. E nesse momento é a situação. Então vamos lá. Parece que ele estava tentando permanecer com esse caso para se autodefender. Pelo menos o que parece. Ele estava tentando uma autodefesa. Defender os outros, mas ao mesmo tempo a si mesmo. Pois ele tinha envolvimentos, tanto que ele teve que soltar várias notas a esse respeito. Esse caso sujou muito o nome do Supremo, do Tribunal Federal, a ponto de ter que fazer uma reunião de emergência, e essa reunião ter sido grampeada. Olha só a situação que chegou. Sim, o próprio Supremo foi grampeado. A situação é gravíssima dentro de Brasília com essa situação que está acontecendo. Agora, vai ser outro relator, não é mais o Dias Toffoli, mas ele deixou situações gravíssimas, como, por exemplo, agora, Nicolas Ferreira. Sim, o Nicolas Ferreira, o deputado de Minas Gerais, ele tem feito agora uma chamada para que pessoas possam se reunir e o tema, impeachment de Lula e também ministros do Supremo, colocando o nome do Dias Toffoli como um dos ministros que deveria ser impeachmentado. O caso do Nicolas, vou falar aqui rapidinho, ele não é um deputado federal igual os outros. Nicolas, ele está sempre agindo de alguma forma para deixar o seu nome na mente dos seus eleitores e de outros.
Porque Nicolas, ele não está de olho somente em ser deputado federal. Nicolas, ele trabalha de uma forma para chegar à presidência da República. Ele está trabalhando para um projeto a médio e longo prazo. Se novamente conduzido este ano ao cargo de deputado federal e no futuro à presidência. Por isso ele está sempre na ativa. E quando acontecem casos como este, ele nada de braçada. Então está convidando pessoas. Mas tirando o caso do Nicolas, se você me perguntar, eu acho que é bem-vindo, em alguns momentos, o pensamento impeachment dos ministros. Não pelos casos, ou pela forma, ou devido às situações que pessoas bolsonaristas estão colocando. Mas eu vejo outros motivos. Primeiro, realmente o Supremo precisa ser colocado dentro dele uma forma de ter um freio. E o impeachment de um ministro faz com que os outros ministros comecem a pensar um pouco mais e trabalhar de uma forma que não suje tanto as ações ou a imagem do Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje problemas seríssimos dentro dessa questão do Supremo Tribunal Federal. Porque, da forma que está, parece que é um banco de negócios aquilo que aconteceu ali. Se reúne os 11, mas cada um toma decisões da forma que deseja, ninguém interfere com ninguém, porque tem um corporativismo extremamente grande ali dentro. Então, os 11, assim, quando vê que tem alguma coisa que vai atingir algum, se tornam corporativistas, como agora estão se tornando também corporativistas para proteger o Dias Toffoli. E, com isso, tomam as decisões que desejam, da forma que desejam. Então, tem ministros que saem, fazem apresentações, algumas coisas assim, com empresas que têm, né, essas apresentações são patrocinadas por empresas que têm ações no Supremo, que é estranho. Aí julgam ações que são de parentes, quer dizer, que é estranho também, fica ali algo que para eles é normal. Não, isso aqui é natural. E é um órgão colegiado que não trabalha como colegiado. Hoje ele perdeu essa função de colegiado, porque cada um toma a sua decisão, como acabei falando, da sua forma. E acontece o que está acontecendo agora com o Dias Toffoli, quando tem uma pessoa como ele ali dentro. Então eu acho que o impeachment seria legal nesse sentido, seria viável, não pela questão política que está sendo colocada. A questão política aí é outra história. Mas para que o Supremo também comece a repensar as suas ações. Porque o Supremo ele já tem afastado um pouco dessas questões só de defesa da Constituição. Já tem ali um trabalho que está sendo feito em benefício próprio dos próprios ministros. E essa não é a função para a qual eles foram colocados ali. Então, nesse caso, o impeachment traria, pelo menos, ou faria essa instituição repensar, talvez, a sua ação. Lógico que o Código de Conduta que o ministro Fachin, que é o presidente hoje do STF, está tentando implantar, pode trazer uma certa correção. Mas o Fachin parece que está fraco nesse momento. Ele não está conseguindo fazer as correções necessárias dentro do Supremo. E também se colocar um código de condutas, mas não colocar quem vai fiscalizar e também quem vai punir, caso haja descumprimento desse código de conduta, é a mesma coisa de nada. Então precisamos aí sim de pensar. Não sei se acontecer, mas o impeachment, eu penso que nesse caso ele seria bem-vindo, ainda que eu acho que não vai acontecer. E se fosse com o Dias Toffoli, eu acho que pelas ações do Dias Toffoli nos últimos anos, sim, ele seria bem assim aceito até pela sociedade. Gente, e vamos mudar de assunto? Agora sim, Lula parece que conseguiu a pessoa certa para ele, segundo a visão dele, para o governo de Minas, para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições desse ano. Rodrigo Pacheco. Ele estava querendo Rodrigo Pacheco a todo custo e parece que fechou. Gente, Rodrigo Pacheco se posiciona, nesse caso, parece que aceitando o convite de Lula para concorrer ao governo de Minas. Ele diz, segundo o Pacheco, que a articulação política vai ser ele, o Pacheco, que vai fazer. E nessa articulação, ele está querendo se aproximar de Aécio Neves. Gente, essa história nós já conhecemos, ou as pessoas conhecem.
Minas Gerais já passou por essa situação, PT com o PSDB se aproximando em 2010, para que o candidato Lacerda fosse eleito prefeito em Belo Horizonte. O PT saiu dessa aliança pequeno depois. Nesse caso, Pimentel, que era o prefeito de Belo Horizonte, no futuro conseguiu se eleger prefeito, com desgaste do PSDB em Minas Gerais, conseguiu chegar a ser prefeito. Mas houve uma ruptura também dentro do PT, enfraquecendo essa chapa, a questão do PT, e também houve atrasos de salários do funcionalismo público, que acabou atrasando muito e sujando muito o nome do PT em Minas Gerais. Mas o PT mineiro, ele tem um problema, parece que ele trabalha com a sua autoimagem suicida, ele quer se suicidar. Quer dizer, é um partido que não consegue construir pessoas dele próprio para concorrer ao governo de Minas, ou para ter, né, voos maiores. Quando aconteceu a situação que estava ocorrendo com Pimentel a respeito do atraso do salário, em nenhum momento integrantes do PT mineiro defendeu Pimentel. Pelo contrário, fizeram greves, foram se levantando contra e elegeram deputados estaduais com esse enfraquecimento de Pimentel. Eles acreditavam realmente eles acreditavam que eu conseguia chegar no segundo turno, PT, PSDB, e lá eles iam fazer um rearranjo e ia conseguir vencer o PSDB. O que deu? Entrou o Zema. Deu zebra nesse pensamento do PT. Então, o PT mineiro ele tem que pensar, se quiser pensar a médio e longo prazo, em construir pessoas no seu próprio nicho e não trazer de outros. Porque, dessa forma, a sua imagem sempre vai ficar enfraquecida. O PT em Minas Gerais ele não é bem recebido para cargos do governo e também para prefeituras em diversos locais. Alguns nomes se destacam, apesar do partido, como por exemplo Marília Campos, que é prefeita da cidade de Contagem, em Minas Gerais, ela se destaca acima do nome PT. As pessoas dizem com clareza, eu voto na Marília, mas não voto no PT, porque o nome Marília se tornou maior que o nome PT. A mesma coisa, o nome Lula é maior do que o nome PT, que é a marca PT. Ora, Rodrigo Pacheco é a demonstração clara de que o PT mineiro está enfraquecido, e não um PT que tenha forças para disputar eleições. O que você pensa de tudo isso? Coloca aqui. Você pode deixar o seu pensamento, deixar claro o que você acha do que está acontecendo no país. Curta o carnaval e até a próxima semana.